Olá, vencedores! Como vocês estão? Como está sendo a semana de vocês? Plena segunda-feira. Não é fácil, era difícil para mim também e é para todos nós, gente. Mas lá na frente vocês vão ver o quanto isso vai valer a pena, o quanto vai ser gratificante todo esse esforço, essa dedicação. Então, por experiência própria, gente, vai por mim, vale a pena. Então, permaneçam firmes, focados, tá bom? Gente, hoje eu vou falar sobre o projeto de texto. Vocês queriam muito que eu falasse sobre isso. Tem muita gente que ainda não faz o projeto de texto, mas vamos criar esse hábito. O que é um projeto de texto? O que eu devo colocar no projeto de texto? O que ele vai me ajudar? Se eu vou gastar muito tempo para fazer o projeto de texto ou não? Tudo isso aqui eu vou falar para vocês. Gente, o projeto de texto ajuda muito na competência 3. A competência 3, gente, é o quê? Está relacionada à organização das suas ideias em defesa de um ponto de vista, a sua autoria. Então, gente, o corretor, ele sabe se o seu texto é projeto de texto ou não. Ele sabe. O projeto de texto tem que ficar implícito ali no seu texto. É muito nítida a diferença entre uma redação que tem o projeto de texto e que não tem o projeto de texto. O corretor, ele vê isso. Então, gente, fiquem espertos. Criem esse hábito de fazer o projeto de texto para a gente garantir na competência 3. Porque, gente, o que é o projeto de texto? Vou fazer aqui uma analogia que vai ficar bem fácil de vocês entenderem. Quando vocês vão fazer o cronograma da semana de vocês de estudo, não ajudam vocês? Isso evita a gente ficar perdido durante a semana. O que eu vou fazer agora? Nossa, e agora? O projeto de texto é a mesma coisa. Porque quando você faz o cronograma, você sabe, ó, segunda vou fazer isso, terça isso, quarta. Às vezes você coloca até a sequência, né? Então, quando você começa a semana, você já sabe exatamente o que você tem que fazer. O projeto de texto é isso. Você vai saber exatamente o que você tem que fazer na redação. E isso evita de você travar ali no meio da redação, ficar olhando para a redação e não saber mais desenvolver nenhuma ideia a mais, né? Então, o projeto de texto evita isso também, da gente travar no meio da redação. Então, a gente só tá vendo os benefícios do projeto de texto. Gente, e vocês me perguntam, ok, entendi o que é o projeto de texto, mas o que eu devo colocar no projeto de texto? Gente, o projeto de texto, o projeto de texto, ele tem que ter a tese, os seus 2 argumentos. Aqui eu vou entrar na pirâmide, eu já fiz um post aqui no Instagram sobre isso, sobre a pirâmide. A sua tese é o topo da pirâmide, certo? E os seus argumentos, você tem que saber se os seus 2 argumentos sustentam o topo da pirâmide. É para aí a função principal do projeto de texto é isso. Saber se os seus 2 argumentos estão sustentando a sua tese, que é o topo. Aí por isso que eu faço a analogia da pirâmide, para ficar mais fácil a gente entender. A gente tem que ter só esse pensamento na hora da prova. Então, gente, se tiver relacionado, ótimo, perfeito. Mas não é sempre que a gente vai acertar de primeira, né? E então a importância do projeto de texto é isso, a gente trocar, ver se realmente tá tendo essa coerência, se sustenta ou não. A gente trocando até ficar ótimo. Aí, gente, é difícil a gente acertar isso de primeira. Mas com o hábito, isso vai se tornando muito fácil. Às vezes a gente acerta de primeira. Então, a gente colocou a tese, colocou os 2 argumentos, certo? E agora? A gente vai colocar os repertórios que a gente vai colocar na introdução e os 2 repertórios que a gente vai colocar no desenvolvimento 1 e 2. Lá isso são 3 repertórios, sim, gente, são 3 repertórios, pra gente garantir na competência 2. Mas não é somente jogar o repertório ali e ver o que dá, né? A gente tem que usar o repertório de forma produtiva, saber contextualizar com o que a gente está falando, com o tema. Então, gente, o que a gente vai colocar no projeto de texto? A tese, argumento 1, argumento 2, o repertório que a gente vai colocar a introdução e os 2 repertórios que a gente vai colocar no desenvolvimento 1 e 2. Aí muita gente pergunta, mas e intervenção? Gente, a intervenção não precisa colocar no projeto de texto. Eu não colocava. O que eu fazia? Eu só pensava, quando o meu projeto de texto estava pronto, eu pensava em uma proposta, se aquilo que eu estou argumentando tem como eu intervir. Tem como eu intervir? Ótimo, beleza. Eu não escrevi, eu só pensava. Então, no projeto de texto, você não precisa colocar
o que você vai fazer na sua intervenção. Se você quiser colocar para você se sentir mais seguro, tudo bem, isso aí já é com você. Mas eu não colocava, eu só pensava se tinha como eu intervir ali com o que eu tinha escolhido, né, no meu projeto de texto. Se sim, ok. Aí eu já ia para a redação. Então, gente, a gente sabendo tudo isso, a gente vê o quanto é importante o projeto de texto. Porque a principal função do projeto de texto, quando perguntarem a vocês qual é a principal função do projeto de texto, vocês já sabem. É saber se a sua tese, se os seus argumentos estão sustentando a sua tese. Essa é a principal função, para você ver se tem a coerência ali no seu texto. E o corretor vê isso, se tem a coerência. Porque quando você faz o projeto de texto, você começa um pensamento e você já sabe onde você quer chegar. Você introduz e conclui, introduz e conclui. E isso fica muito nítido na sua redação. Fica uma redação encadeada, muito bem organizada. Fica linda, gente, a redação com projeto de texto. Então, para quem aí não tem esse costume, né, tenham. É muito importante o corretor ver isso e o projeto de texto tem que ficar algo implícito na sua redação. Gente, ok, vocês já entenderam o que é um projeto de texto, vocês sabem o que colocar no projeto de texto. Aí muitos me perguntam, nossa, mas eu vou gastar muito tempo, gente, já não tem um tempo favorável, vou gastar muito tempo. Gente, no começo, para quem não tem o hábito, realmente você vai gastar ali uns 15 minutos, eu gastava uns 15 minutos. Porque eu já fui uma pessoa, gente, que eu também não fazia projeto de texto. Mas depois que eu comecei, nunca mais fiquei sem, porque melhorou muito a minha nota, me ajudou muito. Então, gente, no começo você vai ali gastar uns 15 minutos, mas depois vai se tornando um hábito, algo cotidiano de vocês. Vai ser algo automático. Então, vocês vão gastar no máximo 5 minutos, no máximo. Vai se tornando algo automático, assim. Quando se tornar automático, vocês vão estar chegando, vocês estão num nível muito bom. Vocês já estão perto aí dos mais de 900, né? Mas também não é só fazer rápido, né, gente? É saber se tem a coerência ali que eu falei, que é a principal função. Que se os seus argumentos sustentar a sua tese, né? Quando se tornar algo muito rápido e eficiente, nossa, ótimo. O treino gera isso, gente. O treino gera isso. Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido a importância do projeto de texto, o que é um projeto de texto e o que colocar num projeto de texto. Então, gente, parem de pensar que é perca de tempo. Pelo contrário, evita que você pare no meio da redação e não sabe mais o que colocar. Aí, no meio da redação, você vê que os seus argumentos não tem nada a ver com a sua tese, aí às vezes você já passou a caneta ou você já não tem mais tempo e já é tarde demais, você vai perder ponto. Então, vamos evitar tudo isso no projeto de texto, gente. Então, permaneçam firmes no que precisar. Se ter ficado alguma dúvida, me chame no direct, me pergunte. Então, bons estudos, boa semana, foco, força e fé.